Beleza, pessoal? Vamos começar falando agora de taxas. Nesse vídeo nós vamos abordar os conceitos de taxa, os efeitos das taxas e os tipos que a gente pode encontrar nos nossos problemas microeconômicos. Bom, as taxas são cobranças estipuladas normalmente pelo poder público e elas têm alguns objetivos. Os principais entre eles a gente pode destacar como sendo: primeiro, arrecadar recursos, ou seja, o governo precisa arrecadar recursos tanto para manter o funcionarismo e a máquina pública funcionando, como para implementar políticas públicas, construção de infraestrutura, enfim, uma série de serviços ele vai precisar de dinheiro e até para política econômica. Então, para isso, ele vai precisar arrecadar recursos. E aí, esses recursos, uma das formas dele arrecadar é por meio de taxas cobradas em cima do consumo, ou seja, ele impõe taxas em cima dos bens consumidos por nós. E aí, a gente às vezes taxa e às vezes a gente nem percebe que está pagando esse tipo de tributo, né, essas tarifas sobre o consumo. Um outro objetivo das taxas é desestimular consumo de determinados bens. Por exemplo, o cigarro e a bebida alcoólica são bens extremamente taxados pelo poder público, porque o objetivo do poder público é que, com essas taxas, o preço dessas mercadorias aumente e, pela demanda, curva de demanda normal, as pessoas passem a consumir menos desses bens. Ou seja, o objetivo desse caso da taxa é desestimular o consumo. E um outro objetivo importante das taxas é estimular o consumo de bens domésticos em detrimento de bens importados. Por exemplo, suponhamos que o litro de leite na China seja R$ 1 por litro, enquanto que no Brasil esse mesmo leite está sendo produzido a R$ 1,20 por litro. Ora, a escolha racional dos brasileiros seria importar leite da Argentina, R$ 1 por litro. Só que isso causaria problemas para os produtores nacionais. Então, o que o governo faz? O governo estipula uma taxa, por exemplo, de 0,25 centavos por litro. E aí o litro de leite da Argentina passa a custar R$ 1,25 por litro. Com isso, os produtores nacionais têm preço novamente competitivo, de 1,20 por litro. Então, ele protege o mercado doméstico, ok? Com os produtores domésticos. Esse é um objetivo questionável por várias correntes econômicas, como liberalismo, enfim, mas o governo utiliza, porque essa concorrência com os bens estrangeiros pode realmente causar problemas ao mercado doméstico. Então, as taxas elas representam uma ruptura de equilíbrio do mercado. Como assim uma ruptura? Bom, o equilíbrio normal ele é composto da seguinte maneira: nós temos uma curva, está torta, mas é uma curva da demanda e uma curva de oferta que se encontram num preço de equilíbrio com uma quantidade equivalente de equilíbrio. Quando o governo estipula uma taxa, o preço pago pelo demandante vai ser um outro preço que não o de equilíbrio, o preço do demandante, e o preço recebido pelo produtor ou pelo ofertante vai ser menor. Esse aqui é o preço do demandante. Esse aqui é o preço do ofertante, vai ser menor do que o preço pago. E essa diferença é justamente a tarifa. E isso causa uma queda na quantidade transacionada. E aí depois a gente vai ver que essa diferença ela causa uma perca ou uma perda de bem-estar na sociedade, que é justamente simbolizada por esse triângulo. Então, como explicado, o preço pago pelo demandante é diferente do preço recebido pelo ofertante. Não existe um preço de equilíbrio igual, como
tem no livre mercado. E aí essas taxas elas podem ser ad valorem ou por quantidade. Ad valorem é por valor ou por quantidade. E aí como funciona essa taxa ad valorem ou sobre o valor? Elas são cobradas de forma percentual, incidindo sobre o preço do produto, ou seja, ela não tem um valor fixo. Ela tem geralmente o que se chama de alíquota, ou seja, um percentual sobre o preço que vai ser cobrado de imposto. Um exemplo disso é o ICMS, ou o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, que no Ceará ele tem uma alíquota variando de 12% a 18%. Ou seja, do preço que nós pagamos, preço do demandante, ou seja, nós compradores, é 1 mais a alíquota vezes o preço do ofertante. Como assim? Imagine que você vai comprar uma televisão e pague por ela R$ 1.200. Supondo que a alíquota de ICMS para esse tipo de produto no Ceará é de 12%, qual é o valor recebido pelo governo a título de imposto e qual é o valor recebido pelo ofertante? Ora, o preço do demandante nós temos, que é o preço que nós pagamos pela televisão, que é esses 1.200. A alíquota nós também temos, que é 12%. Falta para a gente o preço do ofertante. Então, substituindo, 1.200 é igual a 1 mais 0,12 vezes o preço do ofertante. 1.200 é igual a 1,12 vezes o preço do ofertante, que é igual a 1.071,43. Ou seja, esse é o valor que o ofertante vai receber pelo produto. E o preço que o governo arrecadou em imposto é o que é o preço que nós pagamos, que é 1.200, menos os 1.071,43 que foram recebidos pelo ofertante. Então o governo arrecadou com esse imposto R$ 128,57. Beleza? Mas existem também as taxas por quantidade. E aí as taxas por quantidade são diferentes das taxas por valor porque elas possuem um valor fixo. Ou seja, não importa o preço do bem, a taxa vai ser um valor fixo daquele preço. Por unidade, que vai dar que a arrecadação do governo, ela é fixa independente do preço, vai variar só com a quantidade de produtos vendidos. Por exemplo, um exemplo dessa taxa é a taxa de despacho postal. Para quem compra produto importado da China nesses aplicativos, já se deparou com isso. O que é essa taxa? Quando você compra um produto importado, você tem que pagar aos Correios essa taxa de despacho postal. Não é o imposto sobre importação, que é outra coisa. É uma taxa sobre despacho. Não importa se você comprou um relógio da Ferrari, nem sei se a Ferrari faz relógio, mas enfim, um relógio da Ferrari, ou se você comprou um relógio importado da China de $1. Quando ele chegar no Brasil, você vai ter que pagar uma taxa de R$ 15 para que esse volume seja entregue a você. Então não varia conforme o preço. O relógio pode ser R$ 10.000 ou $1, que é R$ 5. Você vai pagar a mesma taxa dos R$ 15, certo? E para esse tipo de imposto, ou para esse tipo de taxa, o preço do demandante, ou o preço que nós pagamos, é igual ao preço da oferta mais a tarifa que é fixa e em real. Certo? Então, por exemplo prático, suponha que o governo instituiu uma taxa de R$ 1 para cada litro de gasolina vendido no Brasil. Se ao chegar na bomba para abastecer, você identificou que o preço subiu para 6, qual é o valor recebido pelo ofertante depois de descontado o imposto? Ora, o preço demandado, ou preço do demandante, é igual ao preço do ofertante mais a taxa. 6 é igual a PO mais 1, o preço do ofertante é 5. Ah, Gustavo, mas e se eu chegasse lá e tivesse R$ 8 o litro?
A mesma coisa, a tarifa continuaria sendo de R$ 1. R$ 1. Enquanto que o preço do ofertante é que iria para R$ 7, certo? Então ele não varia com o preço do produto. Foi isso, certo? E é mais ou menos isso que a gente precisa entender sobre tarifa. No próximo vídeo a gente vai começar com questão. Não entendeu alguma coisa, ficou em dúvida, deixa no comentário ou me procura, que a gente vai dar um jeitinho de ajudar, beleza? Um abraço, até a próxima.